Eu cheguei na igreja, tinha 17 anos de idade. Era uma pessoa muito depressiva, já desde nova já tinha tentado muitas vezes suicídio. Tanto com medicação, através de pontadas de faca e até mesmo entrar em frente a carros. Eu tinha quase tudo que um adolescente perfeito tem. Estudava, tenho uma família maravilhosa, mas não tinha uma coisa que todo mundo procura, que é a alegria. Por isso, por mais que tivesse cheio de pessoas a me dar amor, eu não sentia absolutamente nada por essas pessoas. Entretanto, numa última tentativa de suicídio, eu dobrei os meus joelhos pela primeira vez na minha vida, porque eu não sabia o que era isso. E perguntei se realmente existisse um Deus que me ajudasse, que me tirasse daquele sofrimento. Entretanto, eu comecei a procurar então ajuda, pedi ajuda psiquiátrica. Minha mãe ficou com medo de eu ser internada e não deixou eu continuar. Eu sabia que precisava de ajuda, porque eu estava me sentindo cada vez mais só e cada vez mais angustiada. E a bebida era um ato frequente da minha vida. A única forma que eu via que estava alegre, que estava contente, era mesmo me alcoolizar. De repente estava bem-humorada, como de repente poderia ficar altamente nervosa e angustiada. E isso acontecia naturalmente. Às vezes até vinha vozes mesmo do nada a dizer: tenta se matar, que é a única solução. Via as sombras na parede, rostos, via vultos atrás de mim, como se tivesse, olhava para aquela sombra e ela estava ali, preparada para me atacar mesmo. Via essas coisas todas. Eu morria de medo de dormir com as luzes apagadas. Tinha muito medo, porque automaticamente eu fechava os olhos. Quando eu abria às 3 horas da madrugada, sentia um calor imenso e abria os olhos e conseguia ver as pessoas mortas ao pé da cama. Minha avó era na altura benzedeira, chegou a fazer benzas e rezas sobre mim. Minha mãe chegou a me levar nos centros espíritas para ver se aquilo passava, fez aqueles descarregos todos, fez banhos. No entanto, aquilo cada vez piorava. Minha avó conheceu então a Igreja Universal. Então, num dos terceiros convites da minha avó para ir até a igreja, eu cheguei até lá. Cheguei até lá, comecei a ouvir aquilo tudo, e tudo aquilo via de encontro à minha situação. Minha avó sempre me levava à sexta-feira. Foi aí que eu comecei então a conhecer a palavra de Deus, e eles começaram a explicar o que eram aquelas coisas todas que aconteciam comigo, sobre a depressão, sobre os espíritos, e aí eu comecei a acompanhar essas reuniões. Foi a partir daí que eu comecei a querer realmente conhecer esse Deus. A partir daí eu comecei a procurar saber o que era esse Deus, o que era esse Espírito Santo. Foi quando surgiu o primeiro voto da campanha de Israel. Então eu busquei, fiz o meu propósito e eu busquei o Espírito Santo. Como todo mundo disseram, que tinha que ser com sede, com vontade. E eu busquei esse Espírito Santo e passei a conhecer esse Deus maravilhoso que hoje eu conheço. Foi só através dele realmente que eu conheci então a felicidade. Una buonasera a tutti, nós ti amo nella settimana della rivolta, dove nós stiamo preparando il nostro cuore, perché in questa domenica 16 nós staremo salendo sull'altare per restaurare la fede intelligente. Nós sappiamo che la fede intelligente fa la persona godere di una vita completa. La Bibbia annuncia e ti fa conoscere la storia di Manassè, un uomo che ha commesso tutti i peccati immaginabili che una persona può fare. Lui è una persona che non credeva in Dio e tutto ciò che lui voleva fare era arrabbiare a Dio, lui voleva lottare contro Dio, lui era una persona che ha fatto cose terribili, ma quando lui era lì nel momento dell'avversità, nel momento del dolore, nella afflizione, quando lui era in prigione, lui ha riconosciuto e ha chiamato, ha cercato Dio con supplica, ha implorato il favore di Dio, e mentre lui era lì con il suo cuore contrito, con la sua vita aperta per ricevere la misericordia di Dio, lui è stato restaurato, il suo trono è stato
restaurato, la sua vita è stata restaurata. E è ciò che noi staremo cercando in questa domenica 16. Noi avremo 2 orari ao mattino, alle 8 e alle 10 del mattino, 2 orari perché tu possa partecipare e restaurare la tua sorte, la tua vita, restaurare la fede intelligente. Adesso noi guarderemo um filmato que te parla de qualcosa de importante, que a volte la società desprezza, ma è qualcosa que toca la vita spirituale. Have declared a state of emergency that cannot be contained. Advise of a sudden drop in temperature. What you see is happening now. Fish and all kinds of creatures just dropping dead. Muito bene, amici, noi abbiamo accompagnato questo filmato. Vedi che la importanza della persona prendere cura del suo interiore, della sua vita spirituale, perché è la base. A volte la persona sacrifica, la persona lotta per costruire un patrimonio o avere una vita stabile, e a volte tutto ciò che la persona fa non è stato in grado di dargli la condizione di vivere una vita felice e realizzata. Ma a volte la persona sacrifica, lotta e rimane frustrata. Ma quando noi investiamo
nel nostro spirituale, nella nostra vita spirituale, allora tutto cambia e tutto diventa nuovo. Come queste persone che hanno avuto una esperienza con lo Spirito Santo, loro hanno consegnato la loro vita nelle mani di Dio, vediamo insieme che cosa è accaduto. Tomei a atitude de abrir mão de hábitos que eu tinha, como assistir televisão, ficar na internet, conversando com os meus amigos, de ficar brincando, assim, porque eu ficava brincando na internet para receber o Espírito Santo. Porque eu estava cansada de sofrer, aquilo dali para mim já não era mais vida, não tinha mais vida, eu sofria muito, eu era muito nervosa, eu tinha desmaios constantes, e eu chegava a agredir o meu marido com faca, porque eu tinha um descontrole total. E eu não aguentava mais isso. Eu vi na campanha do jejum de Daniel a oportunidade de mudar a minha vida. Então eu buscava muito, eu orava todo instante, eu acordava pela madrugada, ao invés de ficar até tarde assistindo televisão, eu acordava pela madrugada para orar. Eu ia para a igreja o máximo possível, mesmo eu grávida, com barrigão, eu ia para a igreja, eu participava de várias reuniões, porque eu estava muito desejosa. Então foi numa reunião do jejum de Daniel que eu recebi o Espírito Santo, que eu fui cheia da presença de Deus, que eu recebi a direção do Espírito Santo para mudar a minha vida, para mudar aquela situação. Então ele foi me moldando, me mostrando, me ensinando, e hoje eu não sou mais nervosa, hoje eu não tenho mais desmaio, eu amo meu marido, a gente vive muito feliz, vivemos em paz, porque eu recebi o Espírito Santo no jejum de Daniel. Eu parei e refleti ao ver assim, o testemunho das pessoas falando da transformação delas em si, como elas eram antes e depois. Então eu parei e vi que eu não tinha aquele espírito, sabe? Tudo que eu ia fazer, se desse errado, aquilo me abatia. Ficava de cama, eu me trancava no quarto, eu apagava a luz, eu não queria falar com ninguém, eu ficava sem comer, me dava umas dores de cabeça terrível. Eu falei, não, eu tenho que mudar dentro de mim. Eu comecei a sentir aquela necessidade de mudar. Então, eu fui abrindo mão, eu estava noiva, né, de casamento marcado, e do jejum. Eu falei, não, eu não quero saber nem no meu casamento, de arrumar, de programar, eu deixei de lado. Eu comecei a abrir mão da televisão, comecei a abrir mão da internet, comecei a buscar o Espírito Santo de uma tal forma que eu nunca tinha colocado ele em primeiro lugar, eu priorizava outras coisas. Eu comecei a priorizar o Espírito Santo, eu comecei a sentir fome, necessidade. Eu falei, não, eu tenho que ter, porque senão a minha vida não vai mudar, eu preciso mudar, e eu estava decidida. No dia que eu recebi o Espírito Santo, eu amanheci o dia e eu falei para Deus, Deus, é hoje, eu não aceito entrar na tua casa e sair sem o teu Espírito. Eu quero uma mudança no meu interior. Eu quero ter o teu Espírito dentro de mim. Eu não quero só ouvir falar, eu não quero ouvir mais nada. Eu quero o teu Espírito, sabe? Eu conectei a minha mente a Deus. E naquele dia ali, Deus desceu com o Espírito dele na minha vida. E a partir daquele dia, a Edivânia nervosa, a Edivânia briguenta, que eu era muito briguenta, sabe? Essa Edivânia, ela foi desaparecendo. Então, eu não me abato, hoje eu tenho paz, eu tenho alegria, sabe? Claro que todo mundo tem problemas, né? Quem não tem? Mas eu tenho a certeza que o Espírito Santo está comigo e que eu vou vencer todos. E hoje eu sou uma pessoa muito feliz, muito feliz. A minha felicidade é tanta que reflete em quem está à minha volta. No meu marido, no meu filho, sabe? O meu lar. No dia a dia a gente vai se deixando levar por notícias, por informações, por rádio, televisão, jornal, revista, até mesmo bancas de jornais. Algumas coisas que a gente não percebe no cotidiano, quanto que poluem a vida espiritual da gente. E no decorrer do jejum eu percebi que meditando mais, que refletindo mais, desligando de uma vez, durante aquele período de 21 dias, de internet, rádio, televisão, e focando somente nas informações que eu precisava
para renovar a minha vida espiritual, para ter uma atualização da minha vida com o Espírito Santo, que as minhas experiências com Deus seriam muito mais fortalecidas e muito mais vívidas, muito mais reais. E foi justamente no jejum de Daniel que, após ter recebido todo esse renovo na minha vida espiritual, no meu selo com o Espírito Santo, que eu percebi quanto eu estava mais cheia de paz, de tranquilidade, de mansidão, de muito mais sossego, embora em lutas, embora enfrentando problemas, como todas as pessoas, mas resolvendo tudo com tranquilidade. E hoje eu posso dizer seguramente que eu sou uma nova pessoa. Eu era um jovem bastante perturbado, era um jovem que não tinha vida, eu não tinha vida. O meu pai era toxicodependente, a minha mãe trabalhava muito para me sustentar, a minha irmã. Deixei a escola, a minha vida era assim. Então, depois de ter deixado a escola, queria procurar um mundo para mim, onde eu me sentia bem, onde eu me sentia perto dos outros e que os outros me pudessem aceitar. Os meus colegas, eu olhava para eles e eu, ele tem, eu não tenho. Até tinha objetos que eu queria, que a minha mãe me comprava, que ela me quisesse comprar para mim, eu queria, mas ela não tinha como. E os meus colegas tinham. Eu ficava invejado com isso. Os meus colegas têm, eu não tenho. Ficava triste. O meu pai chegava em casa todos os dias para bater na minha mãe. Então a minha vida era assim. Eu fui vivendo todos os anos, até o meu pai falecer, e a minha mãe também morreu há cerca de um ano atrás. Eu considero que o meu fundo de poço foi depois do meu pai ter morrido, e há um ano atrás a minha mãe também ter morrido, e eu perdi a esperança. Eu perdi a esperança, fiquei muito assustado. A minha mãe morreu, fiquei muito assustado, mas aí fiquei sem objetivo. Então era um jovem sozinho e solitário. Sofria de problemas espirituais, problemas psicológicos, eu não conseguia aceitar bem aquilo que a sociedade dizia. Eu era um jovem muito revoltado, usei drogas, não muito, mas usei drogas, comecei a entrar no mundo da droga, e foi assim a minha vida. Eu comecei por conhecer pessoas que não devia de conhecer, pessoas que assaltavam carros e faziam coisas muito más. E então aquilo começou-me a criar muita confusão na minha cabeça, comecei a deixar de ter planos para a minha vida, nunca me tentei suicidar, nunca pensei nisso, mas pensei que a minha vida já não é vida, já não tenho vida. Então eu vou viver assim, vou morrer assim, vou ficar assim. É assim que eu pensava. A minha tia apresentou uma igreja, arranjei trabalho, hoje sou casado, graças a Deus sou casado. Tenho um espírito bastante forte, que eu não tinha. Já tenho visão de vida, tenho visão para o meu futuro, antes eu não tinha. Eu não conseguia ter visão, jamais pensaria que ia ser feliz ou casado, porque é mesmo um jovem, já ser casado, hoje sou casado. E tenho ideias para o meu futuro e sei que vou no bom caminho, que antes eu não pensava nada disso. Graças ao novo espírito que eu tenho hoje, sou uma pessoa renovada, transformada, realizada, bastante contente e feliz. Mercoledì, giorno di cura interiore. Apprendimento e sviluppo spirituale, forza interiore, animo, che ti aiuteranno ad affrontare la vita e i problemi in modo differente. Questo è ciò che ti garantiamo solo se parteciperai mercoledì ad uno dei nostri incontri. Vai nella chiesa cristiana più vicina a te in uno dei seguenti orari: 10, 16 o 19:30. Cenacolo dello Spirito Santo a Roma, Viale di Porta Tiburtina, numero 20. Per ulteriori informazioni chiama l'amico 24 ore 06 44 70 2566. Vede la differenza tra una persona che prima non dava la dovuta importanza alla comunione con Dio, alla vita con Dio, e poi la persona che è svegliata e ha imparato che tutto ciò che vogliamo costruire dipende di una comunione, di una vita con Dio, e è ciò che noi cercheremo in questo mercoledì alle 10, alle 4 e alle 7:30 di sera. Noi staremo qui a Roma cercando la forza di Dio in questa settimana della rivolta, dove noi staremo preparando il nostro cuore, perché questa domenica sarà indimenticabile. Questa domenica sarà una domenica che rimarrà nel ricordo di colui che è umile, di colui che vuole umilhar-se davanti a Dio,
perché una cosa che distrugge, una cosa che impedisce la persona di essere felice è proprio l'orgoglio. L'orgoglio è il nostro nemico número 1. Quando io lascio essere dominato attraverso di questo sentimento di orgoglio, di prepotenza, allora la mia vita rimane bloccata e io non riesco a realizzare cose importanti. Ma se tu vuoi, nós estaremos questo mercoledì partecipando della Santa Cena e determinando la tua vitória. Adesso nós guardaremo ancora testimonianze delle persone che racconteranno la loro esperienza avuta con lo Spirito Santo. Se tu vuoi chiamarci, il nostro numero è o 06 4470 2566. La mia vita prima era una vita bloccata, una vita piena di angosce, di depressione. Ero una persona anche molto timida. Avevo paura di tutti, avevo paura di confrontarmi con le persone perché mi sentivo sempre meno degli altri. Era un'angoscia che non è indescrivibile perché era qualcosa che mi partiva da dentro e mi soffocava. Cioè piangevo senza motivo, se le persone mi domandavano perché sei triste, perché sei depressa, non sapevo dare una spiegazione perché era un qualcosa talmente forte dentro. Io mi domandavo perché sto qui se devo soffrire così tanto. Certi momenti sono stati veramente terribili perché sapevo che nessuno poteva capirmi. Non c'è mai mancato niente per quanto riguarda il denaro. Solo che mi sentivo talmente vuota, come sì, avevo tutto ma in realtà non avevo niente. Successivamente, dopo questa fase, ho deciso di riprendere in mano la mia vita. Ho detto no, la mia vita deve cambiare perché non posso vivere così. Ma dopo che ho ricevuto lo Spirito Santo, la mia vita è cambiata totalmente. Perché da quando sono stata battezzata dallo Spirito Santo, ho una pace, una tranquillità, un'allegria, ho anche un modo di vedere diversamente le cose. Per me adesso tutto è possibile, perché so che ho la presenza del Signore, so che il Signore mi guiderà da oggi finché avrò vita, mi guiderà ogni passo, so che ho la sua protezione, dovunque, in qualsiasi posto io cammino, so che Lui è con me. Ho trovato nel digiuno di Daniele la mia opportunità. Prima era una ragazza triste, era una ragazza vuota e aveva odio per la mia famiglia. Questo odio mi ha portato alla depressione, pure mi ha portato a pensare a ucciderle a lui. Dopo, quando sono arrivata a un punto che non ce la faceva più con questo soffrimento, ho deciso di cercare lo Spirito Santo. Ho lasciato delle cattive amicizie che io frequentavo, ho dovuto sacrificare, non avevo più un rapporto con loro e questo che mi ha aiutato a ricevere lo Spirito Santo. Oggi ho perdonato al mio familiare, non ho più l'odio che avevo prima, sono diversa, sono una ragazza tranquilla, ho pace interiore. Quello che non c'era prima, adesso ce l'ho, la pace interiore che è la cosa più importante per me. Lo Spirito Santo ha cambiato la mia vita, ha cambiato tutto il mio interiore. Amici miei, noi siamo arrivati alla fine della nostra trasmissione. Se tu vuoi chiamarci, il nostro numero è o 06 44 70 2566, come se tu vuoi accedere alla nostra pagina web, il nostro sito, iurditalia.it.
Una buonasera a tutti e a presto.